Mude o futuro e o seu passado desaparece. Garnier Mallet. Você já sentiu que o trauma do passado não fica no passado? Que a dor de algo que aconteceu anos atrás ainda pulsa no seu peito, como se estivesse acontecendo agora? E se eu te dissesse que esse passado não é fixo? Que ele está sendo constantemente reescrito pelo futuro que você ainda não escolheu? Jean-Pierre Garnier Mallet descobriu que passado, presente e futuro não são linhas no tempo. São potenciais simultâneos. E o que você ativa hoje no futuro pode apagar o peso do que você carrega como memória. A maioria das pessoas tenta curar o passado olhando para trás. O erro fatal. O sistema só se corrige quando você opera de frente. Fique comigo até o final, porque o que você vai ver agora não é terapia. É engenharia do tempo. O colapso da linha do tempo. O ser humano foi treinado para acreditar que o tempo é uma estrada de mão única. Nasceu, viveu, sofreu, guardou a dor e seguiu arrastando correntes invisíveis. Essa é a programação padrão. Mas Garnier Mallet, o físico que fez mentes brilhantes da mecânica quântica pararem para ouvir, mostrou que essa estrada é uma ilusão de interface. Passado, presente e futuro não se sucedem. Eles coexistem como potenciais em um mesmo campo de informação. Imagine sua consciência como um processador. O que você chama de passado não é um arquivo morto armazenado em algum disco rígido do universo. É um potencial ainda ativo, uma frequência que continua sendo renderizada no agora porque você mantém o loop aberto. O trauma não está lá atrás. Ele está aqui, sendo continuamente projetado porque o futuro que você alimenta inconscientemente confirma sua existência. Quando você entende isso, tudo muda de arquitetura. O sofrimento não é algo que aconteceu. É algo que continua acontecendo enquanto o circuito de atenção permanece travado na mesma voltagem emocional. A maioria tenta curar olhando para o trauma, repetindo-a na história, revivendo a cena. Isso é como tentar consertar um vírus rodando o antivírus dentro do próprio vírus. O sistema nunca reinicia. Garnier Mallet chamou isso de os dois tempos. Existe o tempo físico, linear, que o relógio mede. E existe o tempo psicológico, que é onde a realidade é realmente construída. No tempo psicológico, tudo é simultâneo. O que você ainda não viveu no futuro já influencia o que você interpreta como passado. Por isso, muitas pessoas sentem que o passado volta nos momentos de crise. Não volta. Ele nunca saiu. O que a física convencional chama de causalidade é apenas a forma como o sistema se apresenta para uma consciência adormecida. Quando você desperta a atenção sem escolha, começa a perceber os glitches. De repente, uma memória que te destruía anos atrás perde força sem motivo aparente. Você não processou nada. Você simplesmente mudou o potencial futuro que alimentava aquela memória. O passado se atualizou porque o futuro que o sustentava foi alterado. É como se o universo operasse com um tipo de retrocausalidade. O futuro não espera o presente. Ele já existe como possibilidade, e dependendo da frequência que você emite agora, você seleciona qual versão daquele futuro vai colapsar na sua linha de realidade. Ao mudar o futuro, você muda o que o passado significa. Não apaga o evento. Apaga o peso energético que ele ainda drena de você. Essa é a engenharia do tempo que Garnier Mallet trouxe. Não é mágica. É compreensão da mecânica real da consciência. A maioria das tradições espirituais diz: viva o presente. Ele vai mais fundo. O presente é o ponto onde você edita tanto o passado quanto o futuro simultaneamente. Quando você para de alimentar o potencial negativo no futuro, o passado perde a voltagem. A energia vital que estava presa volta a circular. E é exatamente aqui que o loop se abre. Se tudo é simultâneo, por que a maioria das pessoas continua presa no mesmo filme emocional por décadas? O que exatamente mantém o trauma sendo renderizado repetidamente? Essa resposta não vem fácil. E é por isso que você precisa continuar assistindo. Os dois tempos e a retrocausalidade ativada. Agora que o glitch inicial já foi instalado na sua percepção, vamos entrar na mecânica real.
Jean-Pierre Garnier. Mallet não estava falando de filosofia poética. Ele estava descrevendo um sistema duplo de tempo operando simultaneamente dentro da mesma consciência. Existe o tempo físico, o que seu relógio mede, o que o corpo envelhece, o que a sociedade chama de história. E existe o tempo psicológico, o campo onde toda a realidade é renderizada. Nesse segundo tempo, não há sequência. Tudo acontece ao mesmo tempo. O que você chama de trauma de 2017 ainda está acontecendo agora porque um potencial futuro ainda o sustenta. Pense na sua consciência como um processador quântico. A cada momento, você está enviando uma frequência de output para o campo. Essa frequência seleciona qual versão do futuro será colapsada na sua linha de experiência. O que a maioria não percebe é que essa escolha também retroage. Ela modifica o significado e a carga emocional do que já foi vivido. Não é que o evento desapareça. É que a voltagem emocional que ele drena de você pode ser zerada quando você altera o futuro que o alimenta. Imagine uma pessoa que carrega o abandono da infância. Ela tenta terapia, meditação, liberação emocional. Nada muda de verdade. O peso continua lá. Segundo Garnier Mallet, o problema não está no evento passado. O problema está no futuro que ela continua projetando inconscientemente. Um futuro onde ela será abandonada novamente. Onde não será suficiente. Onde a solidão será inevitável. Esse potencial futuro negativo atua como uma âncora retroativa. Ele mantém o trauma do passado carregado de energia vital, drenando-o agora. Quando você começa a operar conscientemente no futuro, algo extraordinário acontece. Você não precisa revisitar a cena da infância. Você não precisa chorar de novo o abandono. Você simplesmente começa a sustentar uma frequência diferente no que ainda não aconteceu. Você ativa um potencial futuro onde você está inteiro, onde a conexão é possível sem dependência, onde a sua presença é suficiente. Ao fazer isso, o sistema atualiza. O passado não muda de fato, mas a percepção dele colapsa. A dor perde a carga. A memória fica neutra. A energia que estava presa retorna ao circuito presente. Isso é a retrocausalidade na prática. O futuro influencia o passado. A física quântica já aponta para isso em experimentos de escolha retardada. Garnier Mallet levou essa ideia para o campo da consciência humana e mostrou que cada ser humano é um engenheiro do tempo. A maioria opera no modo automático, repetindo os mesmos outputs emocionais e, portanto, mantendo os mesmos loops de sofrimento. Mas quando essa atenção sem escolha é sustentada, o observador começa a ver o mecanismo. Ele percebe que o passado não é uma prisão. É um eco de um futuro ainda não editado. Aqui surge a pergunta que mantém o loop aberto. Como exatamente você ativa esse futuro diferente sem cair na armadilha da visualização positiva superficial? Porque não se trata de imaginar cenas bonitas. Trata-se de mudar a frequência de output no nível mais profundo do seu sistema. A maioria tenta forçar imagens. O sistema detecta a falsidade e reforça o trauma. A verdadeira engenharia exige algo mais preciso. Exige que você sustente a atenção no ponto onde o observador e o observado entram em colapso. Quando isso acontece, a energia vital estagnada começa a fluir novamente. O corpo sente leveza. A mente fica mais silenciosa. Relações mudam sem esforço, porque você não está mais alimentando o potencial que mantinha o velho padrão. O sistema responde, não por magia, por coerência. A frequência se alinha e o campo reorganiza a renderização da sua realidade. Mas atenção, essa não é uma técnica de um passo. É um processo de precisão que exige observação implacável. E é exatamente nesse ponto que a maioria desiste. Porque o ego não quer perder suas histórias de vítima. O ego precisa do passado pesado para justificar sua existência. Então o sistema oferece resistência. E é nessa resistência que a verdadeira engenharia começa, ativando o futuro que dissolve o passado. Agora que o mecanismo dos dois tempos já está claro na sua interface mental,
chega o momento de operar o sistema de verdade. Jean-Pierre Garnier. Mallet não entregou uma técnica bonitinha de visualização positiva. Ele entregou o protocolo exato da retrocausalidade consciente. E o protocolo começa exatamente onde a maioria desiste, na atenção sem escolha. Não é meditar para relaxar. É sustentar a observação pura no ponto onde o observador e o potencial futuro entram em colapso. Pense na sua mente como um processador que está sempre enviando uma frequência de output para o campo. Esse output é o que seleciona qual versão do futuro será renderizada. A maioria das pessoas envia o mesmo pacote emocional de sempre: medo de repetição, expectativa de dor, dúvida de que merece algo diferente. Esse pacote mantém o trauma passado carregado, porque o futuro que ele projeta confirma a história antiga. Para mudar isso, você não força uma cena feliz. Você desativa o output automático e deixa o campo responder. O segredo está na qualidade da atenção. Quando você sustenta na atenção sem escolher, sem julgar, sem narrar a história do trauma, algo muda na voltagem do circuito. O ego perde o combustível. Ele precisa da narrativa para existir. Sem a narrativa, o potencial futuro negativo fica sem âncora. E quando isso acontece, o campo começa a reorganizar a renderização. Você não precisa imaginar o futuro perfeito. Basta manter a atenção no agora sem alimentar o velho loop. O sistema por si só seleciona o potencial mais coerente com a nova frequência. Muitos tentam e falham porque caem na armadilha da força. Querem visualizar sucesso, amor, cura. O sistema detecta o esforço como falsidade e reforça o trauma para proteger a consistência da antiga identidade. A verdadeira engenharia é mais silenciosa. É ficar com a sensação bruta do corpo quando o medo do futuro surge. Observar o aperto no peito, a contração no estômago, sem tentar mudar nada. Apenas observar. Essa observação sem escolha é o comando que edita o código. Quando a frequência muda, o passado não é revisitado. Ele simplesmente perde a carga. A memória continua existindo, mas agora como dado neutro, sem voltagem emocional. A energia que estava presa no loop volta a circular no presente. O corpo relaxa. A respiração muda. As relações externas começam a refletir o novo output. Porque o campo não mente. Ele responde com precisão cirúrgica ao que você está emitindo agora. Aqui o loop se abre novamente e fica mais forte. Se é tão simples quanto sustentar a atenção sem escolha, por que quase ninguém consegue manter isso por mais de alguns minutos? O que exatamente dentro do sistema humano resiste tanto a essa edição do futuro? A resposta está no próximo nível da mecânica. Porque existe uma força invisível que prefere a dor conhecida a um futuro desconhecido. E é nessa força que a verdadeira libertação acontece. A engenharia do tempo não pede crença. Pede experimentação implacável. E o experimento começa hoje, no próximo gatilho emocional que aparecer. Não amanhã. Agora. A resistência do ego e o colapso do loop antigo. Você já sentiu aquele momento em que decide mudar o output emocional e de repente o corpo inteiro reage como se estivesse sendo ameaçado? O peito aperta, a mente acelera. Memórias antigas invadem o campo com mais força do que nunca. Isso não é falha. É o sistema executando seu protocolo de defesa. Jean-Pierre Garnier. Mallet descreveu isso com precisão cirúrgica. O ego não é uma entidade mística. É um circuito de proteção que foi programado para manter a consistência da identidade antiga. Ele prefere a dor conhecida a um futuro que ele não controla. Quando você começa a sustentar a atenção sem escolha no potencial futuro diferente, o ego ativa todos os seus firewalls. Ele joga o trauma passado na tela com definição máxima. Ele cria dúvidas, medos, distrações. Por quê? Porque o colapso do loop antigo significa o fim da sua história de vítima. E sem essa história, o ego perde a voltagem que o mantém vivo. O sistema humano foi condicionado a valorizar a coerência acima da liberdade. Melhor sofrer de forma previsível
do que arriscar um futuro que a mente ainda não mapeou. Aqui está a mecânica exata. O output automático do trauma é como um vírus que se autorreforça. Toda vez que o medo do abandono surge, o circuito envia a mesma frequência para o campo. Eu serei abandonado de novo. O campo responde confirmando o padrão e o passado ganha mais carga. Quando você interrompe esse output com atenção pura, sem narrativa, sem esforço para mudar, o vírus perde o combustível. Mas antes de morrer, ele luta. Ele aumenta a voltagem. Ele faz o corpo sentir que algo está errado. Essa resistência é o sinal de que a edição está acontecendo. A maioria desiste exatamente nesse ponto. Acha que a técnica não funciona porque o desconforto aumentou. Na verdade, o desconforto é a prova de que o circuito está entrando em colapso. Garnier Mallet chamou isso de o atrito entre o observador e o observado. Quando a atenção permanece sem escolha, o atrito gera calor. O calor queima o velho código. O ego grita. E se você não reagir, não contar a história, não buscar alívio imediato, o colapso se completa. O potencial futuro negativo perde sua âncora retroativa. O passado se atualiza. A energia vital presa volta a fluir como se nunca tivesse sido bloqueada. Imagine o que acontece quando isso se estabiliza. Relações que antes ativavam o velho trauma, agora passam neutras. O corpo não contrai mais da mesma forma. A mente fica mais silenciosa porque não precisa mais defender a história antiga. Você não se tornou outra pessoa. Você simplesmente parou de renderizar a versão antiga da realidade. O campo respondeu à nova frequência de output. E tudo isso sem terapia, sem reviver o passado, sem acreditar em nada. Apenas engenharia pura da consciência. Mas o loop ainda está aberto e mais profundo agora. Quando o colapso acontece de verdade, o que resta no lugar do ego e do trauma? Qual é a nova arquitetura que se constrói no vazio deixado pela velha programação? A resposta não está em palavras. Está na experiência direta. E é exatamente essa experiência que a próxima camada da engenharia revela. A resistência não é inimiga. É o último portão. Atravesse-a sem lutar e o sistema inteiro se reorganiza a seu favor. A liberação final da energia vital. Chegamos ao ponto onde a mecânica se completa. Depois que a resistência do ego atinge seu pico máximo e o atrito entre o observador e o observado queima o último código antigo, o sistema executa a re-renderização total. Jean-Pierre Garnier Mallet deixou claro: quando você altera conscientemente o potencial futuro, o campo não apenas atualiza o presente, ele reorganiza toda a linha temporal ao redor dessa nova frequência de output. O trauma não é apagado da memória como dado. Ele perde completamente a voltagem emocional que o mantinha vivo. A cena que antes apertava seu peito, que antes roubava sua respiração e sua energia vital, agora aparece como uma informação neutra, quase distante, como se tivesse acontecido com outra versão sua. A energia que estava presa há anos, décadas, às vezes a vida inteira, volta a circular no circuito presente com uma potência impressionante. O corpo relaxa de forma espontânea. A mente fica mais espaçosa, mais silenciosa. Decisões que antes pareciam impossíveis fluem com clareza natural. As relações externas começam a responder à nova frequência, sem que você precise explicar ou forçar nada. O sistema inteiro se alinha porque você parou de enviar o output que sustentava o velho loop. Nesse estado, você não vive mais preso no tempo psicológico do sofrimento. Você opera no agora como o verdadeiro ponto de edição contínua da realidade. Cada gatilho emocional que surge vira uma oportunidade de observar sem escolha, de sustentar a atenção pura e de deixar o campo selecionar o potencial futuro mais coerente. As sincronicidades aumentam. A vitalidade retorna porque não há mais drenagem invisível alimentando circuitos obsoletos. Você não se tornou uma pessoa nova. Você simplesmente parou de renderizar a versão antiga da sua própria história.
Aqui está-se a verdade mais dura e ao mesmo tempo mais libertadora que Garnier Mallet sempre enfatizou. Ninguém pode fazer essa engenharia por você. Nenhum guru, nenhuma técnica externa, nenhum sistema pronto pode ativar o colapso em seu lugar. A libertação só acontece através da sua própria observação implacável, sustentada no ponto exato onde o observador e o observado entram em colapso. Você é o processador. Você é o campo. Você é o engenheiro que escolhe qual potencial futuro será colapsado na sua linha de experiência. A cura do passado não vem de revisitar a dor. Vem de construir um futuro tão alinhado com sua essência mais profunda que o passado perde todo o poder sobre o presente. Quando isso acontece, a energia vital estagnada é liberada de uma vez. E o que resta é você, limpo, inteiro, operando na frequência que sempre esteve disponível, só esperando ser escolhida. Conclusão final. A síntese é direta e sem rodeios. O passado só tem o poder que o seu futuro ainda não editado continua concedendo a ele. Quando você muda a frequência de output no agora, o sistema inteiro se atualiza em tempo real. Passado, presente e futuro deixam de ser uma linha reta e se revelam como potenciais simultâneos que você, e só você, pode colapsar conscientemente. Nenhum mestre pode salvar você. Nenhum método externo tem o poder final. Apenas a sua atenção sem escolha, sustentada com precisão implacável, pode desmontar os velhos circuitos e renderizar uma realidade nova. A responsabilidade é inteiramente sua. O comando agora é seu. Não acredite no que foi dito aqui. Vá agora para o próximo gatilho emocional que aparecer na sua vida. Observe-o sem narrar, sem julgar, sem tentar consertar. Sustente a atenção pura e veja o que acontece com o peso do passado quando você ativa um futuro diferente. Depois volte nos comentários e me conte. O que mudou quando você parou de alimentar o futuro que sustentava o seu trauma? Quem é você quando o passado perde toda a voltagem? Se este vídeo ativou algo profundo em você, inscreva-se no canal Mente Autêntica. Ative o sininho. Estamos construindo juntos este laboratório vivo de engenharia da consciência. A verdade é uma terra sem caminhos. O comando agora é seu. Até a próxima frequência. Gratidão sempre.